Eu me chamo Luca Cauã Silva Carvalho, sou aluno do Subsequente em Informática e hoje eu vim apresentar um trabalho do professor Alan sobre Programação Orientada a Objetos, ou POO. Então vamos lá, como surgiu a POO? Ela surgiu por volta do início da década de 1960 pela necessidade de simulações em computadores. Foi criada pela necessidade de se ter códigos de programação mais sofisticados e com um tempo de desenvolvimento menor, já que o modo de concepção dos programas era muito rústico na época. A POO passou a ser mais conhecida e aceitada por meados da década de 1990, também com seu maior aprimoramento durante os anos de aprimoramento de outras linguagens, como a Simula 67, criada pelo professor Niklaus Wirth, e a Smalltalk, criada por Alan Kay. A POO ela basicamente baseia-se na aplicação de abstração. Nessa imagem aqui a gente pode ver as formas como ela funciona. Então, nesse tipo de programação, quando há necessidade de trabalhar com dados heterogêneos, usa-se a estrutura de dados denominada classe. Numa estrutura de classe é possível definir as variáveis, que serão os pontos de armazenagem de dados. Uma classe permite, em sua composição, a definição dos membros da classe e os atributos, e a operação de consistência relacionada aos dados desses membros. E a operação de consistência relacionada aos dados desses membros é internamente referenciada por meio das funções e procedimentos membro, sua funcionalidade, ou seja, os métodos. Subrotinas são formadas por elementos normalmente determinados de métodos, que são as funcionalidades. A consistência de dados dos atributos de uma classe é operacionalizada por meio de métodos, procedimentos e ou funções, que podem ser relacionados no código da própria classe ou no código do programa principal, dependendo da linguagem que for usada. Serve também para passagem de mensagem entre métodos ou mesmo com o programa principal e definição de objetos via instância. Para ser usada, a POO necessita dos 4 pilares de sustentação: classe, objeto, atributos, que são os dados, e métodos, que são as subrotinas de funções. Sobre classes, classe é um tipo de dado determinado pelo programador. O comando dessa classe agrega, além dos dados, métodos de formas simultâneas. Uma classe é usada para instanciar objetos, podendo haver um conjunto de objetos, os quais possuirão características semelhantes de armazenamento de dados. À frente nós veremos exemplos. Já o objeto ele serve para instanciar em nome objeto a classe especificada, fazendo com que o objeto possua acesso aos atributos e métodos da classe, podendo-se dizer que o objeto é uma região de memória utilizada para armazenar, acessar e modificar certa estrutura de dados por determinado espaço de tempo. Aqui nós vemos exemplos sobre classe e objeto na forma de programação. E eu queria dar esses 2 exemplos sobre 2 outras formas de programação, que seria pela forma de diagramação e codificação. Uma, obviamente, pela forma de diagrama de blocos, que a gente já aprendeu com o professor, que é quando você coloca todas as informações dos dados em formas de diagrama, um conectado com o outro. E na forma de codificação, que é a forma de linguagem de programação. Agora uma comparação sobre o POO, que é o assunto que eu estou apresentando, e o PE, que é a programação estruturada ou programação modular, que muitos falam que um é a cópia do outro ou um é contra o outro, mas na verdade um seria mais o complemento do outro. Bem, no mercado computacional existem várias discussões sobre o modelo de PE, programação estruturada ou programação modular, e o modelo POO, sempre na afirmação de que o modelo PE ultrapassou o POO. Porém, a técnica POO se originou a partir de técnicas de PE. Portanto, ambas são complementares. Pode-se dizer que o POO é uma outra camada do PE. E aqui nós podemos ver como cada uma funciona. Sobre a POO nós já vimos no começo dessa apresentação, e agora quero falar das funcionalidades do PE. Bom, nesse tipo de programação, quando há necessidade de trabalhar com dados heterogêneos, usa-se a estrutura de dados denominada registro. Numa estrutura de registro, é possível definir as variáveis, chamadas de campos, que serão os pontos de armazenamento dos dados. Um registro permite, em sua composição, a definição apenas dos campos, e toda a operação de consistência relacionada aos dados desse campo é tratada externamente na forma de procedimentos e ou funções. Subrotinas são formadas por elementos descritos como funções, módulos, procedimentos, entre outras denominações.
A consistência de dados dos campos de um registro é operacionalizada por meio de subrirotinas, que estão referenciadas no código principal do programa. A passagem de parâmetro entre subrirotinas ou mesmo também tem passagem de parâmetro entre subrirotinas ou mesmo com o programa principal. E ele também tem definição de estatísticas variáveis.